Bom, gente, como eu estava falando, né? Muitos falsos profetas e falsos profetisas chegam dizendo que vê Jesus, vê Deus, vê. Ai, eu tô vendo um anjo passar agora. Ai, eu tô vendo um anjo ali, tô vendo um anjo aqui. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Será mesmo? Será, gente? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Daniel, quando estava orando, olha que Daniel, imagina aí um servo do Senhor que vivia orando. E ele foi perseguido porque ele orava. Imagina, ele separado, né, que não se contaminava. Imagina aí, imagina. Que quando ele estava orando, quando o anjo do Senhor veio trazer resposta, quando ele olhou, ele não aguentou a glória. Gente, ele não aguentou a glória. Ele não aguentou a glória do anjo do Senhor. Gente, ele caiu. Ele caiu, ele se prostrou. Rosto em terra, gente. Porque não aguentou. Porque nós sabemos que os anjos do Senhor vivem continuamente perante o Senhor e eles refletem a glória de Deus. Refletem. E se só refletir da glória de Deus, a pessoa já não aguenta, imagina você, a pessoa ouvindo a voz de Deus, a voz do grande eu sou. Imagina aí essa pessoa vendo Deus, gente, vendo Jesus. Eu tô falando de uma forma para poder colocar o cérebro de cada um de vocês para raciocinar. Tá entendendo? Para ter uma linha de raciocínio. Então, assim, o anjo do Senhor tocou em Daniel e mandou ele ficar de pé. Entendeu, gente? Então, assim, quando você vê, eu tô vendo um anjo, eu tô vendo Deus. Deus, ele fica o tempo todo na minha frente. Jesus fica o tempo todo na minha frente. Eu vejo ele todo santo dia. Gente, isso é de Deus? Será que é Deus mesmo, gente? Será? Cuidado, hein? Cuidado. Porque, em Atos 13, versículo 6, está escrito, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico. Olha, o diabo, ele não é poderoso não, gente, mas ele tem ali a magia, o ilusionismo, viu? Cuidado, cuidado, porque diabo não realiza milagre não, tá? Ele usa mágica, ilusionismo. Por exemplo, um falso profeta chega, né? E fala assim, seja curado em nome de Jesus, né? Claro, em nome de Jesus, quando se é citado o nome de Jesus e a pessoa tem fé, a pessoa é curada, certo? Mas tem casos que o cara lá que se diz profeta, né? Mas é falso profeta, faz lá a oração lá, né? E nele não tá Deus, tá o inimigo, né? Porque ele é falso profeta, interesses próprios. Vai lá, faz a oração, a pessoa é curada.
Não é que ela foi curada, é que aquela tal doença saiu de uma parte do corpo dela e foi para outra parte do corpo dela, ou então da saúde dela passou para ser um problema familiar, um problema financeiro, tipo assim, transporte, né? Transporta, né? O mal de um lugar para o outro. Isso se chama magia, ilusionismo. Entendeu? Mas claro, tem vezes que a pessoa ela é curada, mas não é pela vida do falso profeta, não é pela oração do falso profeta, mas é porque ela creu no nome de Jesus. E se a pessoa tem fé, ela é curada. Mas é como eu lhe falei, tem muitos casos que existe o transporte. Aquele falso profeta pega, transporta o mal para outra área ou em algum outro lugar do corpo da pessoa. Entendeu? Aí, e assim, certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Como eu lhe falei, tem muitos profetas que se levantam dizendo que é de Deus e na verdade não são. Procure ver o bom testemunho de vida dele, tá? Procure, pesquise, como eu falei, pesquisa. Vai atrás de saber quem é, vai atrás de saber a, o seu começo. Vá atrás, vá vasculhar, vá garimpar a vida deste profeta, desta profetisa, viu? Porque eu vou lhe dizer, tanta profetisa que tá se levantando aí, viu? Que você vê assim, aí você olha assim e se pergunta, Vala, será que é de Deus? Será que é de Deus mesmo? Porque no começo da caminhada do ministério dessa profetisa, ela não era tão vaidosa, não era tão cirurgiada, não era tão esteticizada, não era tão justazinha, né, delineada. No começo do ministério não era tão coringa, né, com aquelas maquiagens que realmente parece o coringa. Será que é de Deus mesmo? Não era toda adornada, né? Valha. E do longo começou sem tudo isso que eu falei. Aí no meio do caminhar do ministério, aí começa a se coringar, a andar justa, se cobrir de tatuagem, porque olha, tá cheio, viu? Tá cheia, 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 cheia. O que eu vou dizer, meu irmão? É pregar, pegar uma Bíblia e sair falando e pregando. Agora eu quero ver é o testemunho. Eu quero ver os frutos. Os frutos. Eu quero ver os frutos. O bom testemunho. Tem? Observe os frutos, observe o testemunho de vida. Porque o ser humano, ele é muito facilmente enganado pela aparência, a capazinha, a casca, a casca, a casca. Né? Cuidado. Cuidado, viu? Tem muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Vamos agora, mais adiante, no versículo 8. Atos 13, versículo 8. Atos 13, versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, quer dizer, o nome Elimas significa encantador. Ixi, por aí o nome, né, você já tira. Versículo 9. Todavia Saulo, né,
versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, né? Aí no versículo 10, que o versículo 10 é forte, viu? Que quando eu li, eu estremeci. Olha aí, eu fiquei impactada. No versículo 10 disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ou seja, tu não vai se cansar não de ser uma pedra de tropeço. Você que está me assistindo talvez seja igual Bar Jesus e esse Elimás. O Senhor está te perguntando, aí eu digo, assim diz o Senhor, te pergunta, até quando tu vai continuar tentando enganar meu povo, hein? Até quando tu vai ser uma pedra de tropeço? Até quando você vai tentar impedir os meus de serem salvos, hein? Olha que mais adiante a gente vai ver que o Senhor diz: eis que a minha mão está contra ti. E o Senhor diz: você que está tentando impedir, usando de enganação com o povo de Deus, o Senhor diz na palavra aqui, que eu já vou ler, que a mão do Senhor está contra você. Está no tempo de se arrepender, hein? A gente não está no tempo do julgamento, não, da justiça de Deus, não, viu? Porque isso aí vai acontecer quando o Senhor voltar. Aí vai ser o tempo do julgamento, mas agora nós estamos no tempo do arrependimento, no tempo da graça. Mas já está se findando esse tempo, hein? Cuida. Cuida. E o Senhor diz aqui, ó, a palavra do Senhor, que Elimás era um servo que, na verdade, representa aqui como filho do diabo. Porque ele tentava afastar as pessoas do verdadeiro evangelho. Ele tentava afastar. Ele afastava. Ele afastava. Você que vive dentro da igreja. Porque nem todos que estão dentro da igreja não quer dizer que estão salvos e cheios de Deus, tá? Tá certo? Não quer dizer. Você que está dentro da igreja. Você que faz as coisas de a obra, talvez tenha um cargo, faz tudo relaxado. Quando você vê um remanescente, quer parar o remanescente, frustrando com palavras, desanimando com palavras, dizendo, não precisa tanto, não precisa ser assim, não precisa isso, não precisa aquilo. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta aqui. Tu com essas atitudes, tu tá sendo um servo do Senhor ou tu tá sendo um Elimás? O encantador, hein? Cuidado, viu? Cuidado, você que faz a obra do Senhor, mas faz relaxado. Você que tenta de impedir os remanescentes a fazer a obra do Senhor com fervor. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado. Você que vê uma pessoa se esforçando, que vê uma pessoa buscando, dizer, ei, tu quer ser muito santo, né? E vive dentro da igreja, tu quer ser muito santo, né? Quer ser muito santo, irmão? Tu quer ser muito santo, irmão? Que é isso, não precisa tanto. Ei, tu tá sendo servo de verdade do Senhor, tu tá sendo Elimás, o encantador, hein? Cuidado. Se examina. Se examina, viu? Sabe por quê? Porque a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Se a árvore presta ou não presta. Viu?
Teus frutos é bom? Os teus frutos é de justiça? Os teus frutos é de santidade? Então você é uma árvore boa. Agora, teus frutos é ruim? Os teus frutos são amargosos? Se teus frutos são ruins, são amargosos, então você é uma árvore, ó, má, viu? Que não foi o Senhor que plantou. Cuidado. E se o Senhor não plantou, quem foi que plantou, hein? Vejamos na passagem do trigo e o joio. Que o Senhor plantou o quê? O trigo. Mas quem veio plantar o joio? Quem foi que plantou o joio? Quem foi que plantou o joio? Foi o inimigo. Cuidado, hein? Qual é a árvore que você tem sido, hein? Boa ou ruim? Quais são os teus frutos? Se examina. Se examina. Viu? Se examina. Raciocina. Vê aí como é que tá sendo a tua conduta. O que tá saindo da tua boca. O que tu tá pensando. Onde é que teus pés estão caminhando. Se examina. Viu? Se examina. Porque o Senhor vai prestar conta, viu? Nada passa desapercebido do Senhor, viu? Nada. A pessoa pode até pensar que o Senhor, ó, tá desapercebido, tá distraído. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Os olhos do Senhor é como chamas de fogo. O Senhor diz que tá, ó, continuamente sobre você. Os olhos do Senhor tá sobre nós. Ele não dorme nem tosqueneja, hein? Ele não se distrai não, viu? Ele se distrai não, viu? Ele tá ali, ó, direto olhando, ó. Nem piscar ele não pisca, ó. Nem piscar. Presta atenção. Eu falo de uma forma para você poder entrar em raciocínio. Raciocina. Usa aqui, ó. Usa a cabeça, usa o cérebro. Usa. Chega de ficar usando o coração. Vamos lá. Glória a Deus. Aí eu escrevi aqui. Ele mais, né? Capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 10. Ele mais representava filho do diabo. Por quê? Foi assim que Paulo o definiu. Porque, devido ao seu caráter enganador, malicioso e caluniador. Quem é de Deus, quem é filho de Deus, possui o caráter divino. Os seus frutos. Agora, aqueles que são filhos do diabo têm a sua personalidade, hein? E são usados por ele para impedir as pessoas de serem salvos. Tenso, hein? Você tá sendo o quê? Você tá tendo o quê? Caráter divino ou a personalidade do diabo? Forte, hein? Vamos lá, em Atos, para finalizar. Em Atos, aleluia, 16, versículo 16, está escrito: a cura de uma serva com espírito de adivinhação. É forte, viu, gente? Vamos lá pro verso... Não, 16 mesmo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando,
dava grande lucro, muito lucro aos seus senhores. No versículo 17, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, o diabo, ele reconhece, viu? Quando você é de Deus. Ele reconhece. Ele reconhece quando você é de Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você anda em santidade, quando você anda na fiação do céu. Olha, o diabo reconhece, viu? Ele vê, ele reconhece. No versículo 18, isto fez ela por muitos dias, tentando enganar Paulo, né? Tentando queixar. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Gente, é forte. É muito forte. Olha o que eu escrevi, ó. No capítulo 16 de Atos, versículo 16, fala que a menina tinha um espírito adivinha. E ela dava lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e aos que estavam com ele, ela clamava, ela gritava: ah, esse aí são homens de Deus, né? Fazia aquele alvoroço todo. Estes são de Deus. Olha, gente, eu vou lhe dizer uma coisa. Cuidado, viu? Com esses que sobe em cima do púlpito e faz aquele alvoroço todo, viu? Aquela gritaria toda. Cuidado, cuidado, vê se é de Deus mesmo. Vigia, vigia. Ó, o que eu entendo, que como eu falei, quando somos de Deus e estamos na afiação do céu, na vontade de Deus, o diabo sabe e reconhece, viu? No versículo 17, né, em diante, Paulo se perturbou e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Com certeza, depois daí a vida dela mudou, né? Ela saiu da prisão do inimigo. E na mesma hora o inimigo saiu da vida dela. Ou seja, o diabo, ele sabe que Jesus tem o todo poder, certo? Mas ele reconhece a autoridade que Deus nos delegou. O diabo sabe. O diabo sabe quando você é de Deus. O diabo sabe quando você tem autoridade. Lembra daquela passagem que tava lá os homens lá querendo imitar, né, os discípulos do Senhor, expulsando e tal. E o diabo disse: eu conheço Paulo, né? Mas vós, quem sois? E eles foram o quê? Tiveram suas vestes rasgadas, foram machucados e saíram luz. Por quê? Porque não tinha uma vida com Deus, né? Só tinha voz, né? Eles falavam do evangelho, mas não tinha a fiação do céu, não tinha comunhão com Deus, não andava separado, né? Não andava nos caminhos do Senhor. Não tinha autoridade delegada por Deus. E veja aí o que aconteceu. Porque quando a pessoa não tem a autoridade de Deus, quando a pessoa não está na fiação do céu, quando a pessoa não está nos estatutos de Deus, essa pessoa não tem autoridade, gente. Tem voz. Por que em muitos lugares não trabalham com libertação? Por que em muitos lugares não tem libertação?
Porque tem rabo preso, meu amigo. Tem rabo preso. E quem tem rabo preso não pode mexer no enxame de abelha, não. Não pode mexer no enxame de marimbondo, não, viu? Porque sai picado. Sai envenenado. Sai com danos. É por isso que não tem libertação. Não é todos os que estão dentro da igreja que querem mexer no enxame de abelha, não, viu, meu irmão? Não é todos que estão dentro da igreja, até com um suposto título, que quer mexer no enxame de marimbondo, não, meu filho. Sabe por quê? Porque sabe que é perigoso. Sabe que é perigoso. Sabe que se mexer pode sair ferroado. Ei, meu irmão. O diabo sabe quem é de Deus. O diabo sabe quem tem autoridade delegada por Deus. Sabe, viu? Porque o diabo, a visão do diabo não é ver a gente vestido assim, não. Ele vê a nossa alma. Se a nossa alma tá cheia do poder de Deus, cheia do fogo de Deus, ou se a nossa alma tá apagada. Se a nossa alma tá apagada ou está se apagando. Aí, só para finalizar, no versículo 19, e vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados, né? Quer dizer, aí no versículo 21, e nos expõe costumes que não nos é lícito nem praticar, visto que somos romanos. Quer dizer, em vez dos senhores dessa menina que era cativa pelo espírito maligno ficar feliz, não, foi livre, ó. Nossa, que bênção, nossa, que maravilha, agora ela tá livre, agora ela vai ser feliz. Não, ficaram com raiva, por quê? Porque perderam o seu fundo de lucro, o seu fundo de renda. Então ficaram falando, ai, eles expõem costumes, ai, não é lícito. Por quê? Porque para muitos o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Quer dizer, para muitos aqui o que eu estou falando, para muitos, né, que possam estar assistindo esse vídeo, muitos vão aceitar e vão acreditar porque vão deixar o Senhor abrir a visão. Mas muitos que não querem, porque já deixou o inimigo encher o coração, igual o inimigo encheu o coração de Judas, muitos vão dizer, tá falando besteira. Tá falando besteira. Não tem fundamento. Como eu estava falando, irmão. Assim, muitos vão criticar, muitos não vão aceitar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o coração tá cheio de engano, malícia. Sabe? Muitos vão criticar porque mau caráter. Não tem um caráter divino. E onde tem ferida, quando o sal bate, meu irmão, arde, viu? Dói bastante. Dói bastante. E assim, para eles, o que Paulo fez pela menina, essa boa ação, esta libertação foi ruim. Mas mesmo assim, Paulo a libertou em nome de Jesus. E o Senhor tá me enviando para fazer esses vídeos, para abrir seus olhos. Você que não quer ser enganado, ou você que a partir de hoje diz, olha, eu não quero mais enganar ninguém. Eu não quero mais enganar ninguém, não. Eu não quero ser ele mais, não. Eu quero ser um verdadeiro servo, quero ser uma verdadeira serva. Esse vídeo é para você, que o Senhor me envia para abrir os teus olhos. E você que não quer, você que diz que é besteira, é besteira, é besteira.
Só tem uma coisa para lhe dizer, viu? A mão do Senhor está contra você. Vou lhe dar respaldo bíblico. Vamos lá. Lá no 13, né, que a gente estava lendo. Glória a Deus. Volta lá no Atos 13, versículo 11. Versículo 11. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Quem é ele? Ele mais. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Eita, glória a Deus. Não preciso falar mais nada, né? Você que diz que é besteira, você que não abre o coração, você que não quer que a venda caia, só tem uma coisa a lhe dizer: a mão do Senhor é contra você. E o que quer dizer essa cegueira? Quer dizer que se você quer continuar sendo enganado por você mesmo e enganar as pessoas, o juízo final te espera, viu? O grande final, o juízo do Senhor, o julgamento do Senhor te espera, viu? Você não vai escapar, não. Glória a Deus. E é isso, eu finalizo.